11h56, estamos de volta para falar sobre política. Paulo Roberto já está por aqui. Bom dia, Paulo. Bom dia, Cheto. Tudo bem? Tudo sob controle. Final de semana, o Brasil perdendo aí o Silvio Santos. Pois é. A televisão como um todo, porque assim, na verdade é indiscutível, acho o maior apresentador da televisão. Chacrinha e ele, né? Animadores assim de programas de auditório. E ele assim, pelo tempo mais longevo. Assim, mas é verdade. Agora, só um lembretezinho aqui. Essas duas figuras, Chacrinha, que citamos, e Silvio Santos, surgiram onde? No rádio. O sujeito que passa pela escola do rádio e vai para a televisão, ele é desarnado em tudo, faz qualquer coisa. Né? É como disse um dia Lima Duarte. Lima Duarte disse, um repórter entrevistando Lima Duarte, aí chama dele de Seu Lima. Artista, apresentador, gente de imprensa, treinador de futebol. Você não deve chamar de seu fulano, nem seu ciclano. É você. Tele Santana, perto dos 80 anos, era você. Ney Mato Grosso, mais de 80, você. Silvio Santos, se alguém chamasse ele de senhor, apesar do nome ser Sênior Abravanel, ele ficava com raiva. Mas aí o repórter chegou e disse, Seu Lima, o que é que o senhor já fez na televisão, o que é que ainda pensa em fazer? Aí Lima Duarte disse, meu filho, eu sou capaz de chorar com a metade do rosto e rir com a outra metade ao mesmo tempo. Silvio Santos era dessa escola, né? Era, pois é. Fantástico. Minha gente, o presidente Lula da Silva falou neste fim de semana sobre a perda do Silvio Santos e sobre a sua relação com Silvio. Chegaram a viajar juntos uma vez no avião de São Paulo para Brasília. Vamos ver e ouvir. Olha, naquele momento que o Silvio Santos era candidato a presidente da República, eu fiz uma viagem com ele num avião de São Paulo para Brasília e eu tentei convencê-lo, sabe, da não importância dele participar do processo eleitoral. E por que eu dizia isso? Eu dizia que era um homem, inegavelmente, o Silvio Santos foi o melhor apresentador de televisão desse país, o melhor homem de televisão, sabe, depois do Chacrinha e ele junto, ou seja, não tem mais ninguém que sequer chegue perto deles. Ou seja, quem tem a minha idade, viveu pelo menos metade dela vendo o Silvio Santos. Eu estava dizendo para a Janja que eu ouvi o Silvio Santos quando ele estava num programa de rádio com o Manuel de Nóbrega, que o programa era o Peru que Fala. Foi a primeira coisa. Depois da TV Paulista, sabe? E depois, eram horas no domingo, horas. E a gente assistia o Silvio Santos e depois na segunda-feira e na terça a gente discutia, sabe, os blocos do programa do Silvio Santos. Tinha um muito famoso que era Casamento na TV, Namoro na TV, Qual é a Música, ou seja, disputa entre cidades. Portanto, o Silvio Santos ele tem muita responsabilidade com o entretenimento de milhões de brasileiros durante muitos anos. É verdade. E aqui vocês sabem que Reginaldo perde os amigos, mas não perde a piada. Se enquanto Lula gostava de namoro na TV, Reginaldo gritou dali, eu gostava do Roletrando. Ah, é? Era um quadro, né, que você tinha. O pessoal fazia trocadilho também com isso aí, é uma outra história. Mas falando sério, vamos à agenda, os compromissos oficiais do presidente Lula para hoje, que começou com mais uma reunião com ministros e líderes por conta desse quiprocó com o Congresso Nacional. Aqui está. Palácio do Planalto. O pessoal ainda está reunido, viu? Terminou não. Começou 9 horas da manhã. Vários ministros, líderes, porque o Arthur Lira, presidente da Câmara, está ressuscitando aquelas PECs que mexem com decisões monocráticas e que mexem com o governo. O orçamento está para ser votado. Tem uma série de problemas. Logo depois do almoço, olha quem vem. Doutor Marcos Rogério de Souza, que é o secretário especial para assuntos jurídicos. Isso aí tem Depois, a Índia Sônia Guajajara vai conversar com Lula, ela que é ministra dos povos indígenas. E no final da tarde, aí tem uma conversa com Marina Silva, que é a nossa autoridade do meio ambiente. Aliás, divulgaram agora de manhã um relatório que nos leva a algumas reflexões e algumas indagações. De agosto do ano passado para cá, um ano, aumentaram 1.000 focos de incêndio ou de altas temperaturas na Amazônia. 1.000 a quantidade. Focos de calor. Não necessariamente incêndios, mas focos de calor. É quando a temperatura chega a 42, alguma coisa por aí. Tá feia a coisa. Complicado. Lembra daquele deputado gaúcho, Marcel Van Hatten? Ele, vez por outra, dá um chilique e solta o verbo falando sobre quaisquer assuntos. Agora ele escolheu como alvo, a partir dessas reportagens da Folha de São Paulo, juízes auxiliares do ministro Alexandre de Moraes.
e utilizou as redes sociais. Nesse fim de semana, nós também vamos acompanhar. Eu vou repetir o que saiu na Folha de São Paulo agora, uma mensagem de Marco Antônio Vargas, contra quem nós já representamos, inclusive no Conselho Nacional de Justiça, pelas suas ações ilegais. O que ele disse a respeito de Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos, não pode ser preso lá porque lá não existe crime de opinião. Aliás, no Brasil também não existe, mas o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ditador Alexandre de Moraes, persegue e censura brasileiros com base nas suas opiniões. Este juiz auxiliar, que é um capanga do Alexandre de Moraes, sobre a negativa da Interpol de prender Alan dos Santos nos Estados Unidos, disse: dá vontade de mandar uns jagunços pegar esse cara na marra e colocar num avião brasileiro. Um juiz dizendo isso. Um juiz dizendo isso. Dá vontade de mandar os jagunços pegar esse cara e jogar dentro do avião brasileiro e trazer para cá. Isso está nos vazamentos que foram divulgados, né? Sim, tem áudios, tem uma série de problemas, né? É o retrato do nosso Brasil. Você sabia que estão se acumulando os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal? Estão se acumulando. E tem um deles que é campeão de pedidos. Isso está na mídia, a gente destaca. Supremo deve se reunir amanhã, provavelmente amanhã, com representantes do Congresso para discutir as emendas. Essa bronca das decisões monocráticas do Flávio Dino, que foram referendadas por todos os outros ministros, foi unanimidade, e que o Congresso, o Supremo, perdão, chamou o presidente da Câmara, do Senado e gente do governo para uma reunião amanhã. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já confirmou que vai. Arthur Lira, até esse instante, não confirmou ainda. Mas essa reunião está marcada. Vamos ver agora os pedidos de impeachment dos ministros. Tem 23 pedidos de impeachment de Alexandre de Moraes, é o campeão. Luiz Roberto Barroso vem em segundo com 17, Gilmar Mendes com meia dúzia, Carmen Lúcia 4, Dias Toffoli 3, Edson Fachin 2, Luiz Fux 2, Flávio Dino 1 e Nunes Marques 1. Você vê que aí não aparece o nome do André Mendonça e nem aparece o nome de um outro, me foge agora. 2 ministros não aparecem aí. Mas foi indicado por Lula, né, agora há pouco, né? O Cristiano Zanin, né? Zanin. 23 pedidos contra Alexandre de Moraes. E vocês sabem como é que essa tramitação acontece? Depende do presidente do Senado e do Congresso. E ele não tem prazo, nem tem tempo, nem... É questão dele, é prerrogativa hoje de Rodrigo Pacheco. Ele bota para andar se quiser, se não quiser, segura tudo lá na gaveta, onde ele quiser, no Supremo Tribunal Federal. Quinta-feira que vem, um paraibano assumirá o comando do Superior Tribunal de Justiça. O STJ é composto por 33 ministros e Herman Benjamin, lá do sertão paraibano, vai assumir o comando dessa corte por 2 anos, e enquanto que Luiz Salomão vai ser o seu vice-presidente. Herman Benjamin, esse primeiro aí, né, da sua esquerda, na foto, foi recebido pelo presidente Lula semana passada. Essa foto foi feita há 2 anos atrás. E hoje ele está com a cabeça bem branquinha, né? Bem branquinha. Vai assumir na próxima quinta-feira. Herman Benjamin. O governador do estado da Paraíba, João Azevedo, está rindo à toa. Primeiro porque saíram índices com altíssima aprovação por parte dos seus conterrâneos. E agora ele é o primeiro do Brasil, considerando-se alguns critérios. Isso também tem repercussão. João é o governador mais bem avaliado do país nos quesitos obras públicas, moradia, urbanização e saneamento. Aquele Instituto Atlas Intel, sim, que fez essa pesquisa. 3 cidades paraibanas têm já confirmadas as tropas federais na eleição de outubro. 2 lá da faixa litorânea, Cabedelo e Bahia, e Queimadas aqui pertinho da gente, também confirmando. TRE defere requisição de tropas federais para 3 cidades paraibanas nas eleições. Há outros pedidos em tramitação que podem ser atendidos ou não. Hoje nós não temos a boca maldita aqui na coluna política, porque substituímos a boca maldita. Começamos a coluna com o presidente Lula falando sobre Silvio Santos e vamos concluir a coluna com o doutor Marcondes Gadelha,
ex-senador, ex-deputado federal, amigo de Silvio Santos, participou do seu programa várias vezes, ganhou premiação, que depois distribuiu com instituições filantrópicas, e foi o candidato a vice-presidente de Silvio Santos quando ele decidiu se candidatar. A chapa depois foi sustada pela Justiça Eleitoral. Marcondes Gadelha, ao tomar conhecimento da morte do amigo Silvio Santos, gravou esse depoimento que está nas redes sociais. Meus amigos, como todo brasileiro, eu estou intensamente impactado com a perda do nosso querido Silvio Santos. Silvio era para mim mais do que um amigo fraterno. Era um exemplo, um modelo, um ícone. Tantas e tamanhas eram as virtudes que ornavam a sua personalidade. Nos aproximamos em 1989, quando ele, entre outros nomes sugeridos, escolheu o meu como companheiro de chapa para a campanha presidencial daquele ano. Enfrentamos uma resistência obstinada e duríssima contra o registro da candidatura, que acabou não acontecendo, pela razão muito simples de que, nas urnas, ele seria imbatível. De tudo, porém, resultou uma amizade e um apreço muito especiais, que nem o tempo, e creio que nem mesmo a morte, conseguirão dissipar. Conforta-me ainda saber que Silvio era um homem de muita fé e que agora deve estar em paz, na plenitude da luz que não se apaga. Depoimento emocionante, né, do Dr. Marcondes Gadelha, que conviveu com o Silvio há muito tempo. Aliás, ele também disse nesse fim de semana 3 razões pelas quais o pessoal queria tirar Silvio Santos e 3 figuras que se empenharam para tirar ele e Silvio Santos da jogada, porque se a candidatura tivesse sido mantida, é como ele disse aí, seria uma candidatura imbatível. 2 das figuras citadas por Marcondes Gadelha foram a CM velho, Antônio Carlos Magalhães, não queria de jeito nenhum que Silvio se candidatasse, porque achava que era um outsider, alguém de fora da política e tal. E o outro, sabe quem foi? Roberto Marinho, dono da Rede Globo de televisão. A Globo que deu tanto espaço a Silvio agora, depois da morte dele, né? Você vê as voltas que o mundo dá, né? Coisas bem interessantes. isso, Anchieta. Bom, Paulo. Até amanhã. Amanhã tem mais, né? Até amanhã, Paulo. Mas hoje a gente